A abordagem é bem planejada. Os criminosos entram em contato com as vítimas pelo WhatsApp, se passando por advogados reais. Eles informam que o processo movido pela pessoa teve um resultado positivo e que há um valor alto a ser recebido. Para convencer, eles enviam documentos falsificados com logomarcas da Justiça e da OAB, além de detalhes do próprio processo, incluindo nomes e números reais, com CPF e até nome da mãe. Depois de parabenizar a vítima, dizem que é necessário pagar uma taxa para a liberação do dinheiro, isso se passando pela própria advogada contratada para fazer o processo na época. Nossa equipe teve acesso aos prints de uma conversa entre um golpista e um cliente que quase caiu no golpe. O criminoso chegou a dizer que poderia pagar metade da taxa para facilitar o processo, mas com a intervenção de um advogado que percebeu o golpe, o pagamento não ocorreu. Na hora que eu recebi, eu já vi que eram documentos falsos, né? Eles usam muitos emblemas. Então, por exemplo, um documento tinha um emblema da OAB, do Banco Central, da Receita Federal e do Poder Judiciário no mesmo documento. Então, a pessoa, quando ela recebe isso, e ela vê essas marcas fortes, ela imagina que é um documento oficial, mas uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento técnico, ela já identifica na hora que é um documento falso. E são vários documentos, então eles começam a mandar documentos dizendo que primeiro você tem que pagar um imposto de renda sobre o valor que você tem que receber. Aí depois ele manda um documento, como se fosse um informativo do valor e com dados bancários. E assim, são a CNPJ de uma empresa, por exemplo, nesse caso específico que aconteceu. O banco era o Mercado Pago, que não era um banco oficial também do Poder Judiciário. Então, várias informações a gente já conseguiu identificar de pronto que era um golpe. De acordo com o Dr. Jefferson, as informações de alguns processos são públicas, o que facilita para os golpistas. Existem alguns sistemas, os processos hoje são públicos, a maioria, né, dos processos são públicos. Então, se você digitar o CPF ou o nome da parte, você consegue identificar alguns processos, até do próprio advogado. Fizer uma consulta do nome do advogado, vai aparecer em alguns sites os processos que o advogado tem. Não tem todas as informações disponíveis, mas tem grande parte das informações. A maioria dos golpes, segundo ele, é aplicado justamente por mensagens, e isso tem sido cada vez mais comum. Procurada, a Delegacia de Umuarama já recebeu diversas denúncias e investiga a atuação da quadrilha. A orientação é que a população tente, sempre que receber uma mensagem dessa, conversar com o seu advogado, perguntar para ele se realmente teve algum êxito processual e, de preferência, não por mensagem, né? Embora a gente use muito o sistema de mensagens hoje, tem ficado cada vez mais inseguro esse sistema, né? Por conta dessas tentativas de golpe. Eu acho que o ideal é fazer uma ligação, ou marcar com o advogado pessoalmente para confirmar, até porque é uma situação importante, né? É um processo, então talvez tratar pessoalmente ou por ligação é mais prudente. A estratégia tem sido utilizada não só contra clientes de escritórios de advocacia, mas também envolvendo idosos que aguardam perícias médicas. Eles informam que essas perícias foram canceladas e que é necessário pagar uma taxa para reagendar o exame. A gente tem conversado com vários colegas, não foi só aqui no nosso escritório, outros colegas também, casos previdenciários, até que informaram os clientes que não teria mais a perícia, que eles teriam que pagar alguns valores, que estava tudo certo para o processo previdenciário já, e outros casos também que a gente ficou sabendo de vários colegas aqui. A orientação dos especialistas é sempre desconfiar de mensagens que falam sobre dinheiro e pagamentos inesperados. Nenhum advogado legítimo solicita depósitos antecipados para liberar valores de processos. Se a pessoa receber esse tipo de mensagem, ela procurar o seu advogado. Tentar fazer um contato pessoal, marcar uma agenda, ou então fazer uma ligação, que eu acho que é mais seguro. A maioria dos golpes hoje eles são aplicados por mensagem de texto. E as pessoas têm muita habilidade em conduzir essas pessoas que não têm conhecimento técnico e levar elas ao erro, né? É isso que tem acontecido aqui na nossa cidade. Mas geralmente quando um cliente ele tem êxito num processo, o advogado vai fazer a comunicação dele, às vezes mandar a sentença, ou convidar o cliente a vir ao escritório, explicar como é que funcionou o processo, os valores que ele tem para receber, ou se vai ser depositado na conta do advogado, se vai ser depositado na conta do cliente, se vai ser expedido um alvará judicial. Então, tem algumas formas desse recebimento.